aqui chegar na Bahia, chegar em Salvador com exposição que traz essa reflexão sobre a forma do tempo percebida hoje em dia na vida contemporânea. Pois é, Vitor. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os espectadores e ouvintes. Eu sou Fábio Baroli, artista mineiro de Uberaba. E assim, a exposição ela já tem nos dado resultados muito positivos quanto à receptividade do povo baiano e a entrega dela própria assim, para as pessoas foi uma realização muito grande, pessoal e coletiva também com toda a equipe que trabalhou, né? Uma exposição de grande porte, então envolveu um grande número de profissionais, né? E eu estive na abertura, estive como oficineiro, né? Então eu desenvolvi uma oficina também que foi muito satisfatória, público muito receptivo e só tenho a agradecer. A gente está muito satisfeito com todo o resultado. O quanto tem de Fábio Baroli nessa exposição, o quanto que Fábio também faz essa reflexão do tempo para desacelerar, para poder contemplar a arte, no caso, para quem está no papel de espectador, e desacelerar para fazer a arte, no caso do artista. Ótima pergunta. A exposição, de um modo geral, ela propõe, são várias obras, são 35 obras que dialogam, que cada uma tem a sua particularidade, mas ela tem um conjunto muito bem selecionado pela curadoria de Agnaldo Farias e que, no geral, ela nos propõe a uma reflexão, a uma pausa para uma reflexão sobre como a gente está lidando com o tempo, com a vida acelerada, com aquela situação das imagens que não duram um segundo na nossa frente, a gente só passa e pouca coisa a gente absorve desse contato, né, tecnológico, enfim, e o quanto a gente se permite voltar para si. Eu acho que a arte ela proporciona esse lugar, né? Eu acho que a exposição ela nos gera mais pergunta do que nos fornece respostas. E a proposta é justamente essa, é a gente se permitir dialogar com essas obras, levantar questões e também ser questionado por ela, de modo que a gente possa repensar os nossos arredores, o que a gente tem feito com o semelhante, com o meio ambiente, com o planeta, enfim, porque a exposição também lida com várias obras lidam com a Terra não apenas como um elemento, mas também como essa grande casa coletiva que habitamos, né? Então, de uma certa maneira, a exposição propõe essa reflexão sobre as nossas condutas em relação ao próximo e ao meio. A gente está conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia, na Rádio Band News FM Salvador, aqui no nosso canal do YouTube, Band Bahia Oficial, com Fábio Baroli, artista mineiro, que está... A gente está fazendo uma videochamada, tá? Ele não está na Bahia, mas ele está na Bahia, porque 35 obras dele estão em exposição na Caixa Cultural aqui de Salvador até o próximo dia 10 de maio, entrada gratuita. E o que me chamou a atenção, eu não tive a oportunidade ainda de visitar, viu, Fábio? Mas já coloquei aqui na minha agenda, vou fazer essa visita na Caixa Cultural, mas vendo o material que a assessoria sempre nos passa para a gente poder estudar um pouco mais sobre a pauta, tem um destaque, Véia Dica, que é inspirado numa lembrança marcante da sua vida, que remete à memória de uma benzedeira e artesã de colchas de fuxico. Para quem não está assistindo a gente, para quem tem a oportunidade de estar vendo o YouTube, Fábio está falando e atrás dele tem também uma obra de fuxico. E o fuxico, não é porque eu sou fofoqueiro nem fuxiqueiro, não. O fuxico é uma obra feita que minha avó faz fuxico. Eu tenho dois passadores, eu tenho como se fosse uma coxa e dois passadores de mesa, que são fuxicos que minha avó faz, e minha avó gosta de fazer o fuxico com aquele material do guarda-chuva.
As pessoas têm um costume de quando o guarda-chuva empena ou quebra, tiram a capa do guarda-chuva e dá para minha avó e ela faz o fuxico combinando as cores, sabe, com aquele material. Fica uma coisa linda. Eu também tinha uma tia-avó, tia Aurinha, que era expert em fazer fuxico. E ela fazia ali numa rapidez, apesar da idade avançada, mas era o passatempo dela. E é de uma maestria você fazer o fuxico, combinar as cores. É como se fosse uma trouxinha assim pequena e vai emendando uma na outra, que é só quem tem realmente essa destreza. Aí eu lhe pergunto, foi a ver a dica que lhe ensinou fazer o fuxico? E basicamente é essa a base que você tem da sua obra? É uma delas. Uma das bases tem a ver com essa questão do retrato, da memória afetiva e coletiva também. Porque quando eu faço um retrato da véia Dica, que é uma ente querida, que eu convivi a minha vida toda até o falecimento dela, e que era uma artesã incrível, benzedeira, enfim, é detentora de um saber popular, um saber que não está nos livros, né, mas sim passado de geração para geração. É sobre isso também, né? Então, quando eu opto por falar um pouco da vida do campo, no campo, não é uma questão de nostalgia, é uma questão de resistência, para a gente mostrar que é possível a gente se organizar na vida, além dos grandes centros, é claro, os grandes centros urbanos, os grandes polos econômicos, enfim, é possível que haja lugares nesse interior, nesse imenso interior que é o Brasil, que a gente possa organizar a vida, o trabalho, os afazeres, né, as nossas agendas, enfim, com o que quer que seja,